42. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Nutritivo, natural e extremamente saudável, o melado de cana Nolasco é bom para tudo. Para adoçar bebidas como chás, sucos e cafés, na preparação de receitas como bolos, caldas, tortas e muito mais. O melado Nolasco é rico em magnésio, potássio, selênio, manganês, ferro e cobre. Seu consumo diário traz inúmeros benefícios para a saúde e para quem pratica atividade física é um excelente energético. Use melado Nolasco. Loja da fábrica na Rua Rocha Leão 225. Melado é Nolasco. Se você procura uma emissora com a cara de Campos, a Plena TV é a melhor opção. Sintonize o canal 3 na Ver TV, 181 na NET, o canal 24 na Blue ou na internet em tempo real, visitando plenatv.com.br. São 24 horas diárias de conteúdo local com a qualidade que só o Grupo Folha de Comunicação oferece. Plena TV. Nossa programação é 100% você. Grandes ofertas só na Terra Mar. Bomba d'água meio cavalo, R$139. Via Plus 1000, R$39,90. Bomba autoaspirante meio cavalo, R$299,90. Motosserra Steel, R$709. Aparador de grama 1000 watts, R$214,90. Aproveite a grande queima de estoque de betoneiras. Terra Mar Fórum, 2723-1674. E Terra Mar Turf, 3025-2535 e 99935-5888, com estacionamento próprio. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h02. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues e hoje é segunda-feira, 5 de agosto de 2019 e vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã de domingo e de hoje. Mas antes, a previsão do tempo. Tempo nublado, com máxima de 23, mínima de 16 e no momento 18 graus na cidade, aqui no centro de Campos. Preve Campos investiu em fundos citados na Lava Jato. O levantamento aponta mais de 415 milhões em fundos duvidosos. Entre ações estão as empresas do já conhecido Rei Arthur. Líder do governo na Câmara vai propor instalação de CPI. Programa estadual, áreas de preservação e também de turismo. Cachoeira do Maracanã, no Parque do Desengano, está no Programa Estadual de Incentivo ao Turismo. Aposta no crescimento, sinal de retomada para o mercado imobiliário. Mais uma sentença, calúnia a Sveiter, gera condenação à prisão. Calígrafa, de 84 anos, caiu na rede após pintar a identificação da sua rua. As pesquisas prosseguem com armadilhas da UENF para acabar com o mosquito. E morre aos 81 anos Marilda Vieira de Azevedo, ex-presidente do Trianon. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook ou no YouTube Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes, pelo nosso site folhafm98.com.br. Você ouve e vê a transmissão tanto no YouTube como no Facebook também, pelo aplicativo de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos aqui
a participação do jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, bom dia, uma boa semana. Espero que você tenha passado um ótimo final de semana, apesar do friozinho. Por um lado, para quem mora na praia como você, Arnaldo, não é tão bom, mas por outro lado, né, pode tomar aquela sopinha de peixe, sopinha de camarão, uma rapaz. pimentinha. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Beto, bom dia, Kátia, já aqui com a gente para entrevista no próximo bloco. Rapaz, ontem eu saí de casa, era 8h30, 9 horas da noite em Atafona, e vim para a exposição agropecuária aqui em Campos. Aqui tava até calor. Eu cheguei aqui e tive que tirar a blusa, porque aqui tava quente, porque na praia realmente tava muito, muito frio. É verdade. Ontem o frio bateu um pouco em Campos. Eu acho que até um certo horário da tarde, depois deu uma diminuída. Pode ser. E na praia realmente é um pouquinho mais frio, né? É verdade. Mas enfim, nossa principal manchete de hoje é o Prev Campos investiu em fundos citados no Lava Jato. Não é, Marco, não é uma novidade, né? É uma coisa que a gente já sabia. E já vem falando por aqui, Já vem falando há algum tempo esse investimento em fundos citados no Lava Jato, fundos investigados pela Polícia Federal. Inclusive o próprio Prev Campos é investigado pela Polícia Federal com relação a alguns investimentos que são duvidosos, né? A gente usa duvidosos entre aspas porque a gente não tem como afirmar que realmente foi uma coisa assim, intencional o que aconteceu. Porque a priori, quando a gente para pensar assim, a priori a ideia é boa. Você pega um recurso que está parado e vai investir em algo que possa dar lucro lá na frente. O grande problema é que esses investimentos que aconteceram no governo Rosinha, eles aconteceram no final do governo, não foi uma coisa que aconteceu no meio do governo, nem no começo do governo, foram no final do governo, em fundos praticamente podres, que é como a gente fala normalmente no linguajar jornalístico. O fato, só para completar, o fato de ter sido feito no final foi, inclusive, após a eleição já de Rafael Diniz. Rafael sendo eleito, não o Chicão. Porque a ética não permite, né? Exatamente. Aí é uma questão ética e moral que a gente já discutiu aqui milhares de outras vezes. Mas, a priori, é uma ideia... O próprio André, hoje, provavelmente ele não vai falar isso abertamente, né? O André Oliveira, que hoje representa o Prev Campos. Mas o próprio André fala que a ideia é que nem quando a gente fala muito do Fundecam. A ideia do Fundecam ela é excelente. A sua execução, infelizmente, deu no que deu, que a gente já sabe muito bem no que deu. Então, a ideia de você pegar o dinheiro que está parado e investir em um fundo que possa ser rentável no futuro é excelente. A ideia é excelente. Sim, isso faz parte do mercado de investimentos. Justamente. O que não é concebível, como aconteceu, é você investir em algo que você nem sabe o que vai dar, como está na segunda chamada da Folha da Manhã, vinculada ao rei Arthur, que é uma figura extremamente conhecida. Amigo, né, Justamente. Aí quando você coloca esses pontos, quando a gente começa a colocar todos esses pontos que aconteceram, aí começa a ficar uma coisa diferente. Então a gente não sabe realmente o que foi de bom tom e o que foi realmente errado nisso aí. Só que o vereador Genásio, líder do governo na Câmara, agora ele propõe uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para que possa se investigar realmente tudo o que aconteceu em relação ao Prev Campos. A CPI vai resolver tudo? Não vai. A maioria acaba em pizza, né? A maioria das CPIs acaba em pizza. A gente conhece muita CPI aí no Congresso Nacional que acabaram em pizza. Mas eu acho que a CPI é um ponto importante para que a gente possa ter aí um parâmetro, até mesmo para balizar a denúncia que vai ser feita ao Ministério Público. Ou balizar a denúncia que o Ministério Público possa vir a fazer, melhor dizendo. Inclusive, Marco, o vereador Genásio vai ser nosso entrevistado aqui na quarta-feira para falar aí sobre essa questão da CPI. Ele já tem 18 assinaturas, mais do que o suficiente para abrir uma CPI na Câmara. Aí só falta ele protocolar, entregar ao vereador Fred Machado, presidente da casa, para que essa CPI possa ser instaurada. Mas é uma coisa assim, essa CPI ela não vai resolver, é isso que eu estou falando, não vai resolver. Qual é o objetivo da CPI? Apurar os fatos e ver realmente quem são os culpados. Agora, o principal de tudo é não deixar o fundo, que é uma reserva do servidor, sem dinheiro. Porque quando a gente fala desses 415, 416 quase, milhões que foram investidos em fundos
podres, como você se refere, e é verdade, hotéis e... Tem... Não, aí é o Grupo Seta, que é um grupo conhecido, né, atacadista. Uma parte foi no Grupo Seta, que depois abriu falência. Uhum. Você tem um hotel em Trancoso, um hotel muito bonito, inclusive, né, que foi onde a seleção alemã ficou em 2014 ali. Foi construído parte ali. Pela seleção alemã e parte por o grupo. Não, mas não é aquele hotel da seleção alemã, não. É um hotel ali. Mas não naquela região? Naquela região. Não é aquele hotel. Então é mais para Arraial de Ajuda. Isso, por ali. Esse é em Trancoso. Eu acho que o da seleção alemã ficou para o município. Eu acho tenho que certeza. Sim. E você tem um outro que aí sim envolvendo o Rei Arthur na Barra, que nem terminou de ser concluído ainda. Então é uma questão muito delicada, né? E olha, essa história de investimento em hotéis, o Banco do Brasil está escolado nisso, né? Porque a Previ do Banco do Brasil fez uns investimentos ali na costa do Sauípe, naquela região próxima a Salvador, que tem primeiro o Hotel Iberostar, e depois tem uns 3 hotéis ou 4 hotéis da costa do Sauípe, e que foi um fracasso, né? Que foi uma... Mas é uma aposta, né? Uma coisa é você apostar o seu dinheiro. Eu aposto o meu, eu joguei na Mega Sena sábado. Não ganhei nada. Pois é. Não. Você aposta o seu. Eu não estou prejudicando nem meu vizinho. Justamente. Aliás, eu não aposto, então não prejudico nem a mim. Então... Não, tipo assim, é só para te dar um exemplo, entendeu? É lógico. Se eu aposto na Mega Sena, o problema é meu dinheiro. Agora, quando você pega o dinheiro do servidor de campus, o dinheiro daquele servidor que está aqui contribuindo há 30 anos, digamos assim. Normalmente, quando chega a 30 anos, já começa a procurar aposentadoria pelo regime próprio. Mas se você pega esse dinheiro do servidor e aposta em algo que você não sabe nem o que vai dar, tem que ter muito cuidado, tem que ter uma análise, tem que ter um estudo em cima disso. Não é uma coisa que você pega e joga assim, né? Porque o servidor contribuiu a vida toda profissional dele para isso. Um caso que está acontecendo é o caso da Petrobras, cuja o fundo de pensão foi avariado de forma violenta, e os funcionários os que já estão aposentados estão contribuindo para o fundo não se arrebentar, e os que estão em ativo estão aumentando a contribuição. Conheço gente nas duas circunstâncias, né? Que contribui, gente que era aposentada, que tinha uma aposentadoria de 15, 16, 17 mil por causa da posição, contribuía, parece que 600, está contribuindo 3 mil agora. Olha que a coisa... Não, a gente passou por uma reforma da Previdência Nacional. Passou não, porque ainda não está oficializada, falta votar em segundo turno, né? Mas provavelmente vai passar agora em segundo turno, nesse semestre, e vai ser oficializada. Passada essa reforma da Previdência Nacional, certamente os institutos de previdência municipais vão fazer as suas reformas da Previdência. Não tem como. Não tem como. Ou você vai adotar a mesma política nacional e jogar na estadual e municipal, não que eu seja a favor disso, muito pelo contrário, mas o que eu sou a favor é o seguinte, que cada parlamento, dando um exemplo, que a Alerj faça a reforma da Previdência do Estado, e que a Câmara Municipal de Campos, a Câmara Municipal de São João da Barra, a Câmara Municipal de todos os municípios que tenham seu regime próprio de previdência, que façam as suas reformas. Eu acho que tem que acontecer dessa forma, é uma coisa hierárquica. Mas é muito provável que vão se adotar, tanto no Estado quanto nos municípios que tenham seu regime de previdência própria, vão se adotar esse modelo que for o nacional. É uma questão muito polêmica, porque, de um lado, a gente precisa da reforma porque é aritmética, né? Por mais que a gente discorde, porque fere nosso direito. Eu sou servidor público municipal, por exemplo, eu sei quanto que eu vou perder com a reforma da Previdência, servidor público municipal em São João da Barra, não aqui em Campos, mas eu sou servidor público municipal, eu sei o quanto que a gente vai perder de direitos em cima disso. Por outro lado, se a gente for pensar no macro, se não reformar, não é possível, né? Por exemplo, hoje eu tenho quase 30 anos, não tenho nenhum filho, então eu só contribuo e lá na frente eu vou receber. Antigamente, a pirâmide era totalmente inversa. Uma pessoa com quase 30 anos, a idade que eu tenho, já tinha 3, 4, 5, 6 filhos, que lá na frente ia contribuir, e isso ia tentar equilibrar a Previdência Social.
é natural. As pessoas estão deixando para ter filho mais tarde hoje, as pessoas estão deixando realmente para ter um filho mais tarde hoje. Então é uma conta que não se esgota, entendeu? Daqui a pouco o que vai acontecer? A população vai envelhecer e não tem como você... né? Aumentando muito e o pessoal que está vindo, menos gente contribuindo. Sim, é isso. A gente vai envelhecendo, vai entrando muito menos no mercado de trabalho, é uma pirâmide que se inverte. A gente tinha uma pirâmide sólida, a população brasileira era muito mais jovem, e hoje o que acontece? Hoje o que acontece, a população está envelhecendo e aí vai chegar a um ponto de que você não tem como sustentar a base. Aí começa a desmoronar. E, por outro lado, a gente tem muitas outras questões que poderiam ser resolvidas em relação à Previdência Social. Você tem empresas milionárias que devem, bancos que devem, mas se você pegar mesmo, somar o que essas empresas devem, o que os bancos devem, e ver qual seria o efeito prático com relação a isso, seriam meses de subsistência da Previdência. Não seria uma coisa que duraria para a vida inteira. Então a reforma é necessária. Se é a reforma que passou que é necessária, aí é uma outra discussão e deixa os especialistas falarem sobre isso. Deixem os especialistas falarem sobre isso. Ô, Arnaldo, hoje você vai falar mais, porque eu estou muito mal aqui da garganta, mas eu não posso deixar de falar uma matéria que vocês colocaram na Folha muito interessante, porque é uma coisa que eu venho falando há tanto tempo, uma calígrafa de 84 anos, ela caiu na rede, né? Todo mundo começou a falar sobre ela, após ela pintar a identificação da rua, da própria rua. E eu nunca vi em lugar nenhum do mundo uma cidade com tanto problema de identificação de rua, de numeração de rua, como Campos. Uma avenida como, por exemplo, a 28 de março, tem 4 nomes, porque aí os vereadores não têm o que fazer, saem fazendo homenagem, até homenagens justas. No caso da 28 de março, são homenagens justas. Sim. Não há a menor dúvida, e são antigas. Mas eles não entendem que a numeração não pode mudar, ela tem que seguir. Porque senão as pessoas ficam perdidas, Sim. ficam dando volta, voltam, faz retorno, aí não acha, aí tem que ligar. A 28 de março, só para esclarecer, é 28 de março, 24 de outubro, Alair Ferreira... Deputado Alair Ferreira e Tarcísio Miranda. E Tarcísio Miranda, olha só. Pois é. Não, a famosa Rua do Convento virou Rua... Rocha Leão. Não, do Rua do Convento não, é Rua do Leão. Rua do Convento. Rocha Leão é lá em cima. Rocha Leão é que vai para a ponte pra da BR, BR-101. Pra BR, desculpa. Das concessionárias, automóveis e tal. Essa que eu falei, a Rua do Leão, ela é um pedaço é Santo Afonso, outro pedaço é Visconde Itaboraí. Já foi Rua do Leão, já foi Rua do Convento. Olha, é uma confusão danada. Os motoristas de aplicativos e de táxi, se não forem daqui da cidade, eles se perdem. Enquanto isso, a gente deve ter uma dúzia de ruas projetadas, né? De ruas projetadas, que te coloca, inclusive, em situação perigosa pelos GPS da vida, porque justamente, às vezes te coloca em um lugar onde não é bom entrar. Lá, Marco, quando a gente fala um pouquinho de endereço, eu sou, né, todo mundo sabe, quem acompanha o programa sabe disso, sou lá de São João da Barra. Lá a gente tem um CEP só, 28.200.000. É uma confusão, né? É um CEP só para o município inteiro. Barcelos, que eu acho que é 28.200.020. Mas Barcelos já é quase aqui em Campos, né? Já é uma coisa mais... É verdade. É na divisa aqui. Mas o restante do município inteiro é um CEP só. E o que você tem de rua projetada... Eu, por exemplo, quando alguém pede meu endereço, lá de casa, lá em Atafona, eu nem sei qual endereço eu dou, porque a conta de luz é um endereço, a conta de telefone é outro endereço, e você não sabe, cada um tem um nome. É porque o carteiro já conhece todo mundo, né? Eu já conhece, chega lá e entrega. É uma vantagem uma cidade de 30, 40 mil habitantes. Agora, 600 mil... Uma cidade de 600 mil como Campos, realmente, 500 mil como Campos não dá, né? Mas o que acontece? Essa senhora, a gente sabe que eu estava de férias, voltei na quinta-feira, quando eu peguei o jornal no sábado, para fechar a edição no domingo, eu falei, peraí, será que ela não está também infringindo alguma lei? Né? Que ela está pichando, ela está pintando ali no poste da casa dela. Mas ela caiu na rede justamente porque o nome dela é Nízia Bravo, ela tem 84 anos, ela pediu a vários vereadores para que pudesse tomar algum tipo de providência,
que pudesse ali colocar uma placa com a identificação da rua, até mesmo para facilitar a atuação dos carteiros, facilitar entregadores. Ela, esgotada de não conseguir nenhuma resposta das autoridades, o que ela fez? Foi lá no poste dela e pintou o nome da rua, colocou lá qual era o nome da rua, para que as pessoas pudessem identificar. É típico de quem já está de saco cheio de pedir e não conseguir um retorno. É obrigação. O número na casa, que é um outro problema de Campos, que as pessoas mandam tirar. Também insegurança, medo de assalto, essa coisa toda, tem muito isso também. Mas tem muitas casas em Campos, em ruas importantes, que não simplesmente tiram o número das suas casas. Sim. Tiram para evitar problema, mas causam mais problemas do que evitam. Sim, mas isso é um problema do morador. Agora, da rua, não. Da rua, não. A rua é dever do poder público. E mais, a placa tem que ter, naquela esquina, ela está apontando para a direita, ela tem que dizer que aquela rua, naquele trecho até a outra esquina, é do número 300 ao número 340, por exemplo. É obrigação, gente, é obrigação do município fazer isso. Será possível? Será que alguém vai responder a gente? É ruim de responder. É ruim. Porque não é uma coisa de hoje, Marco. É o que eu estava falando com você. De São João da Barra, por exemplo. São João da Barra é uma cidade em franco desenvolvimento. Do jeito sem que dúvida, claro. O Porto do Açu deslanchando. E você tem aí todo o crescimento que você tem no entorno com relação a isso. Tem um CEP só, e isso é normal. O que tem rua projetada A, B, C, D, né? A gente fala eu falo de Atafona, por exemplo, você tem um Carrapicho, é tudo rua projetada, você não tem nome de rua. É A, B, C, D, E, F. Aí quando chega na Vila Esperança, por exemplo, outro conjunto habitacional construído pelo Poder Público Municipal, rua projetada A, B, C, D. E aí, como que fica o entregador de carta numa situação dessa? Você não sabe o que faz. Você não tem identificação nenhuma, não tem um CEP, não tem nada que possa... Então, quando tomam uma atitude como essa, e a atitude da dona Nízia, aí eu faço paralelo com a Atafona, por exemplo, tenho ali o loteamento Jardim das Palmeiras. Quem vai de São João para Atafona é logo na chegada de Atafona. O loteamento está crescendo bastante, daqui a pouco está até juntando ali Atafona com São João da Barra. Os moradores, a associação de moradores fez o seguinte: colocou placas identificando as ruas e colocou ali com a ajuda do comércio local. Aí na placa vem o nome do comércio, como se fosse uma forma de propaganda, entendeu? Sim. Mas é uma coisa que não está correta. O correto é que o poder público tome a sua função e coloque ali essas placas identificando as ruas. Bom, são 7h22. Logo depois da entrevista com a Kátia Mello, nós vamos voltar a falar de alguns tópicos do jornal. Eu acho que a gente pode falar só de um só aí, que é a questão do garotinho com o Sveiter, né? O Sveiter já foi amigo, né? Já foi amigo? Eu não lembro, não é da minha época. Foi. Não, essa amizade não é da minha época. Já foi aliado. Não, mas foi amigo. Não sei se foi aliado, foi amigo. Mas é uma novela antiga, né? Essa questão aí do Sveiter e do garotinho. O garotinho foi condenado à prisão mais uma vez. Quem trouxe isso à tona foi o Anselmo Góes, na sua coluna do Globo na sexta-feira. Não, na coluna do sábado. Na coluna do último sábado. Quem trouxe à tona foi ele. Na 38ª Câmara Criminal da capital, do Rio de Janeiro. Novamente por calúnia e difamação. Impressionante. É um processo... O que acontece, se a gente for parar para analisar friamente, o Sveiter disparou processos em cima de garotinho por uma única calúnia e difamação. Que foi quando ele falou com o Roberto Cabrini, dizendo que o Sveiter era o braço de Cabral no judiciário. Só que garotinho realmente, às vezes, perde um pouquinho a linha do que é o senso crítico do que é uma ofensa. E é isso que a justiça está mostrando. Né? A justiça está mostrando exatamente isso. Ele tem que provar o que ele fala. Se lá na frente ele vai conseguir provar, se realmente o Sveiter é um braço do Cabral no judiciário, é uma outra história. Por hora, ele não tem como provar isso. De certa forma, ele está sendo aí condenado várias vezes. Inclusive, ele não conseguiu ser candidato a governador por uma calúnia de difamação contra um outro juiz
contra um outro juiz, foi a única condenação que o impediu de ser candidato. Ele não deixou de ser candidato pela chequinho, ele não deixou de ser candidato pela caixa d'água, não. Ele deixou de ser candidato por calúnia e difamação contra um outro juiz em um outro processo por calúnia e difamação. Então, é uma questão que é muito delicada, e começa a virar uma novela, né? O ponto final do domingo fui eu que fiz, são 4 processos contra o Sveiter, e todos os 4 ele condenado. Então, não pode, será que é um complô, como ele gosta de dizer? É, a perseguição. A perseguição de sempre? É meio difícil, né? Também acho. Bom, agora sim, 7h24, 7h25, vamos ao intervalo e voltaremos com o Folha no Ar, primeira edição, logo após os nossos apoiadores, Clínica Proteus, Laboratório Plínio Bacelar e Nova Canabrava. Chegou o Camarão Select, o primeiro camarão orgânico